Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal do canal Saúde Integral. Eu estou aqui hoje para falar sobre uma mensagem especial sobre o Natal e eu queria já de antemão agradecer a todos vocês a presença, aos comentários, a nossa interação aqui no YouTube e desejar que no próximo ano o Cristo que está sendo comemorado hoje, ele renasça dentro de cada um e ele transforme a vida de cada um de vocês, tá bom? Eu queria falar hoje, rapidamente, uma breve reflexão sobre o nascimento de Jesus. Hoje é comemorado o dia do nascimento de Jesus, mas eu queria que nós pensássemos o que isso muda, o que o nascimento de Jesus muda na história da humanidade. Então vamos tentar fazer um retroceder no tempo. Até a vinda de Jesus, as religiões panteístas e politeístas do Oriente Médio, da Mesopotâmia, do Egito, dos Sumérios, dos gregos, por exemplo, dos egípcios, eles tinham deuses antropomorfizados. O que é isso? Deuses com características humanas e que viviam num lugar inacessível aos humanos. Só que dentro de Israel, a religião do povo de Israel é uma religião diferente. Por quê? Porque Deus interviu na história. Deus começou a falar com Moisés, Deus começou a falar com Adão, na verdade, né? Depois Noé, e aí muito tempo se passou, o povo foi para o Egito, ficou cativo lá e Deus se revela de forma mais plena com Moisés, de forma escrita inclusive, porque nessa época já existia escrita. E então o povo hebreu, ele traz uma história de um Deus mais presente na história, né? De um Deus mais atuante, de um Deus que se revela. Esse é inclusive o título do livro do Francis Schaeffer, o Deus que intervém, né? O Deus judaico-cristão é um Deus que intervém na história humana, não são como os deuses dessas religiões que eu citei. Agora com Jesus, gente, a coisa fica mais incrível, porque Jesus se torna carne, Deus se encarna. Então o próprio Deus se tornando carne, isso para o mundo grego, e Jesus nasceu num tempo onde os gregos dominavam a Palestina, não por acaso, porque isso para os gregos era um absurdo. Deus, que para eles era tão distante, se tornar carne e se tornar ser humano como nós somos, era algo absurdo para os gregos. Então, com Jesus, Deus se revela de forma mais plena possível, se tornando carne, fazendo parte da nossa condição humana. Isso torna Deus, esse Deus judaico-cristão, muito mais digno de adoração, porque ele se compadeceu da humanidade. Ele não ficou só no seu lugar celestial, contemplando as mazelas humanas, mas o próprio Deus se tornou carne e sofreu as mazelas humanas exatamente para oferecer salvação a todo aquele que crê, a todo aquele que o receber de todo o seu coração e de todo o seu entendimento também, né? Então Jesus muda tudo, gente. Jesus se encarna, Deus se encarna, Deus entra na história. Isso muda tudo. Isso torna, inclusive, a relação com Deus mais pessoal, porque em muitas religiões a relação com a divindade ou com a espiritualidade, né, de uma forma bem mais genérica, é simplesmente por meio de rituais, por meio de ações ou reflexões filosóficas. Mas Cristo é uma pessoa, é o próprio Deus encarnado que vem na Terra e é um Deus pessoal, que tem vontade, que tem caráter e princípios e valores imutáveis, que não mudam com o tempo. Eles podem ser aplicados de forma diferente, mas os princípios básicos não mudam, a regra básica não muda. A forma de aplicar pode ser modificada e se modifica ao longo do tempo, mas o princípio básico não muda. Então isso muda toda a nossa relação com Deus, né? Jesus agora traz para o nível da interpessoalidade. E no Brasil a gente tem um problema muito grave que o teólogo chamado Iago Martins chama de cristianismo cultural. O que é o cristianismo cultural? É aquela pessoa que tem o cristianismo apenas como uma cultura herdada. Então nós nascemos numa família católica ou evangélica, frequentamos a missa ou o culto desde criança, e aquilo é tão natural para a gente que a gente não tem um encontro pessoal com Jesus e não é transformado, e não há mudança de vida, e não há relacionamento com Jesus
pessoal. Então isso é muito comum. E como a gente pode mudar isso? Através da busca de Jesus pessoalmente. Isso se dá de várias formas. Primeiro, pela leitura da Escritura. Jesus se revelou a pessoas, especificamente de forma mais próxima, a 12 homens que foram as suas testemunhas oculares e que espalharam essa mensagem para muitas pessoas ao redor da Palestina. E Paulo, o maior missionário, foi até os confins da terra, né? Até na Itália, até Roma e até um pouco mais, até na Índia. E isso foi se espalhando. E por que eu estou falando isso? Esses homens, essas testemunhas oculares, eles deixaram isso escrito. Eles tiveram contato pessoalmente com Jesus e deixaram isso escrito na Bíblia. E são os documentos historicamente mais confiáveis, por sinal. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a historicidade da Bíblia. Eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima e no comentário também. Então, gente, ler a Escritura é a coisa mais básica para um cristão que quer conhecer mais de Jesus. E outras ações também que nos ajudam e que são tão importantes quanto é uma vida em comunidade, fazer parte de uma comunidade de fé que pregue a Bíblia, né? Que não pregue tradições humanas, seja cristã, seja católica ou evangélica. Procurar uma igreja que pregue a Escritura. E também pela prática das disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura bíblica, né, com meditação, não só o estudo bíblico, mas a meditação e a leitura devocional da Escritura. Então tudo isso nos aproxima mais de Jesus e nos livra desse cristianismo cultural. E é muito comum pessoas que se dizem católicas, evangélicas, mas não têm vida com Jesus, não têm relacionamento com Jesus. E Jesus, em Lucas 6,46, disse algo muito sério: de que adianta vocês dizerem que creem em mim, mas não me obedecerem? Então eu queria deixar essa mensagem de Natal para vocês. Cuidado com o evangelho cultural, cuidado com esse cristianismo cultural que está só na nossa boca, mas não foi introjetado na nossa mente e no nosso coração. E não trouxe transformação de vida para nós, tá bom? Então que no próximo ano você busque a Jesus de forma mais intensa, que você busque a Cristo de forma mais pessoal e que você se abra para ser transformado por esse Jesus, que há 14 anos vem transformando a minha vida e graças a Ele hoje eu sou diferente do que eu era há 14 anos, um pouco melhor. Eu ainda tenho muita caminhada pela frente, mas a cada dia uma transformação diferente, uma coisa nova na nossa vida, tá bom? Então busque mais a Cristo, que Cristo seja engrandecido através da sua vida no próximo ano e por toda a sua vida. Feliz Natal a todos, Deus abençoe.